A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Adriano Ferreira. Estamos aqui mais uma vez para comentar a nossa Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, nesse último trimestre de 2021, onde estamos estudando sobre o apóstolo Paulo. E hoje estaremos comentando a lição de número 3, que tem por título A Conversão de Saulo de Tarso. Pegue o seu papel, a caneta, de posse da sua revista e vamos juntos aprender na Escola Bíblica Dominical. Não esqueça de encaminhar esse vídeo para que mais pessoas venham assim estar sendo alcançado pela Palavra de Deus. Na nossa playlist, ali no nosso canal, nós temos todas as lições gravadas. Se você perdeu a lição de número 1, a lição de número 2, não deixe de assistir. É muito importante você assistir todas as lições para ter um entendimento total do trimestre que está falando sobre o apóstolo Paulo. Hoje nós vamos falar sobre a conversão de Saulo de Tarso, aonde vai nos ensinar muito também sobre a verdadeira conversão em Cristo Jesus. O nosso texto áureo está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e o versículo 3 e 4, que nos diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A verdade prática nos diz: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, na vontade e na ação do homem. Então hoje nós vamos tratar sobre esse tema tão importante para as nossas vidas, que é a conversão. Vamos falar sobre a conversão de Saulo, de Paulo, mas vamos tratar também sobre este tema, a conversão. Conversão significa mudar de direção. Significa você dar meia volta, contornar a direção que você estava indo e mudar para uma outra direção. E esta conversão a Cristo, ela vai trazer essa mudança nas nossas vidas. Não existe conversão sem transformação de vida. Nós vamos aprender nesta lição que a completa transformação, a conversão é a completa transformação no pensamento, na vontade e ação do homem. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nos convertemos ao Evangelho, a Cristo, Jesus ele vai mudar o nosso caráter. Jesus ele vai mudar as nossas vontades. Jesus ele vai mudar os nossos desejos. Jesus ele vai mudar os nossos sentimentos. Jesus ele vai mudar os nossos pensamentos. Romanos, no capítulo 6 e o versículo 4, vai nos dizer que assim andemos também em novidade de vida. Aquele que converte a Cristo, que tem essa conversão na sua vida, ele passa então a andar em novidade de vida, porque a sua vida é transformada pelo Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17, a Bíblia vai nos dizer que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, conversão significa novidade de vida. Aquele que aceita verdadeiramente a Cristo, ele tem essa transformação
na sua vida. As coisas velhas se passaram. Eis que agora tudo vai se fazer novo. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que usava droga não usa mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que tinha vícios não tem mais. Por quê? Porque ele se converteu a Cristo. Cristo mudou a vida dele, transformou as suas vontades, os seus pensamentos, transformou ele em uma nova criatura. Essa é a verdadeira conversão. Tem muitas pessoas que aceitam a Cristo, mas pensam que Cristo quer dele só o coração e não quer mudar de vida. A gente vai vendo isso no decorrer do tempo, que as pessoas, muitas delas, não mudam de vida, não tem a transformação que o Evangelho traz. Isso não é conversão. A pessoa apenas gostou do Evangelho, a pessoa apenas simpatizou com o Evangelho. Ela gosta de ir no culto, ela gosta de ouvir a mensagem, ela gosta de ouvir a palavra até toca no coração dela, mas ela não se converteu, porque a conversão, ela traz transformação de vida. Jesus, ele não quer somente o seu coração. A Bíblia vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A transformação na nossa vida é por completo. Quando nós convertemos a Cristo, Jesus transforma nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Tudo é mudado, todo o nosso caráter é mudado. É uma transformação que vem de dentro para fora. O Espírito Santo, ele vai trabalhando dentro do nosso coração, trazendo essa transformação que vai assim resplandecer na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso comportamento, porque agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? A leitura bíblica em classe, meus irmãos, está registrado no livro de Atos, no capítulo 9, e o versículo de 1 ao 9, que vai contar a história aí da conversão de Paulo, conversão de Saulo de Tarso. É importante você fazer a leitura de todos esses versículos, porque é em cima deles que vai caminhar toda a nossa lição. O objetivo geral desta lição é asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador, como resposta à salvação. Então, nós vamos ver durante esta lição que a salvação é por meio da graça. Efésios, capítulo 2, e o versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é gratuito, é de graça. Pela graça sois salvos. Não é pelo seu mérito, não é pelo que você faz, não é pelo que você tem, não é pelo que você é, mas é de graça. Jesus trouxe salvação a toda a humanidade. E hoje nós estamos vivendo este tempo da graça, o tempo da plenitude da salvação para toda a humanidade. Então, a salvação é o objetivo geral desta lição, é nós elencar aqui que esta salvação, ela é de graça, por meio da fé, porque sem fé é impossível. Não tem como chegar a Deus se não tiver fé. Sem fé, Hebreus 11 vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não consigo agradar a Deus, chegar até Deus, alcançar as promessas de Deus, alcançar a graça de Deus, ser salvo se eu não tiver
fé. Objetivo geral, assegurar que a salvação é por meio da graça, acompanhada da fé. E ele é acompanhado de arrependimento do pecador. Quando nós nos convertemos, nós arrependemos dos nossos pecados, arrependemos da nossa miséria, arrependemos de tudo de ruim que nós fizemos, que desagradou a Deus e queremos agora viver uma vida que vai agradar ao Senhor. Uma vida a qual a Bíblia ela vai a cada dia mais nos ensinando como é que nós devemos estar vivendo o nosso dia a dia, para que assim venhamos estar agradando ao Senhor e termos assim esta salvação que é de graça para as nossas vidas. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é apresentar a conversão de Saulo como um ato de graça de Deus, um homem que aos olhos humanos, muitos poderiam dizer que era impossível chegar à salvação por tudo ali que eles estavam fazendo. E nós hoje temos ainda certo pensamento nesse sentido de querer separar aquele que Deus vai salvar, aquele que Jesus pode salvar, aquele que Jesus não pode salvar. Às vezes nós discriminamos alguém na rua, alguém que nós conhecemos, alguém da nossa família, achando ou pensando que nós que já somos salvos somos melhor do que eles. Não, nós estávamos tudo no mesmo barco. Pela graça de Deus, toda a humanidade pode alcançar a salvação. A mesma quantidade de sangue que Jesus derramou para te salvar, Ele derramou para salvar toda a humanidade. Eu e você não somos especiais ou melhor do que ninguém, independente do que a pessoa fez, cometeu, praticou. Se ela arrepender, confessar, aceitar a Cristo, ela vai, através da graça de Deus, alcançar a salvação em Cristo Jesus. Porque só há salvação em Cristo Jesus. O segundo objetivo específico é relacionar a conversão de Saulo como a doutrina bíblica da conversão. Então nós vamos ver que a conversão de Saulo, ela é a conversão bíblica, uma doutrina bíblica da verdadeira conversão, aquela que transforma a vida, aquela que há uma transformação no caráter, nas vontades, nos desejos, no sentimento, no pensamento. A pessoa agora vive uma vida nova, ela anda em novidade de vida. E o terceiro objetivo específico é elencar as 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Então, através da conversão, o Senhor ele vai trabalhar na faculdade intelectual. Através da conversão, o Senhor vai trabalhar na faculdade emocional e Ele vai trabalhar na faculdade das nossas vontades. Nessas 3 áreas, o Senhor Jesus ele trabalha na nossa vida através da conversão. Ela vai transformar, ela vai regenerar completamente o nosso intelectual, as nossas vontades e o nosso emocional. O Evangelho, ele transforma a vida. Paulo vai dizer, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder para a salvação. Tanto o judeu quanto o grego, é poder para a salvação. Este Evangelho, ele é poder para salvar. E quando ele salva, o homem, ele é completamente transformado. Há uma mudança de vida. E esta mudança, ela é notória na sua vida. As pessoas que convivem com você, sua família, na sua rua, na sua escola, no seu trabalho, elas notam ali a diferença, porque Jesus ele faz uma transformação completa na vida do homem. Vamos para o comentário então da nossa lição.
a nossa introdução, ela vai nos dizer que Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro Saulo respondeu com arrependimento e fé. Então, se por um lado Jesus ele tomou a iniciativa de estar salvando ali a Saulo, Saulo ele respondeu com arrependimento e com fé. Então nós vamos ver que Jesus ele toma sim a iniciativa para salvar Saulo. E não é diferente conosco. Ele já fez aquilo que era necessário para a salvação de toda a humanidade. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então esta é a vontade de Deus. E para isso Deus enviou Jesus para trazer salvação a toda a humanidade. Nós vamos ver então que Jesus ele tomou a iniciativa para salvar Saulo. Mas se Saulo tivesse com o seu coração duro perante aquele encontro que ele teve real com Jesus, ele não teria encontrado a salvação. Ele não teria assim se convertido a Cristo. Então hoje, o mesmo Jesus, ele toma essa iniciativa. Ele já fez aquilo que era necessário. Ele já morreu por nós naquela cruz. Ele já pagou o preço. Ali ele bradou o brado de vitória. Tetelestai, Pai, está pago. Para todos sempre está pago. Então Jesus pagou o preço ali da nossa salvação. Agora eu tenho que tomar a iniciativa. Você tem que tomar essa iniciativa. E essa iniciativa é com arrependimento e com fé. Assim nós vamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Saulo teve um real encontro com Cristo. E aquele que tem um real encontro com Jesus, ele tem assim a sua vida transformada. Deus é aquele que marca esse encontro conosco. Deus é aquele que traz essa experiência para a nossa vida, de formas diferentes, não da mesma forma que foi com Paulo, mas você que está nos ouvindo, se você já é cristão ou se você não é cristão, você teve um encontro real com Cristo, ou você vai ter ainda um encontro real com Jesus. E quando você tiver esse encontro, você vai encontrar a salvação que há somente em Cristo Jesus. Pode ser agora, através desta mensagem, através desta lição. Pode ser num culto, pode ser numa mensagem que você vai ouvir numa pregação, pode ser num louvor que você estará adorando ao Senhor e ali o Senhor te marca a sua vida, marca a sua história e dali para frente as coisas velhas vão ficar para trás e eis que tudo vai se fazer novo na sua vida. O nosso tópico 1 vai nos dizer que a conversão de Saulo é um ato da graça de Deus. Então, a conversão da humanidade, a salvação da humanidade é um ato da graça de Deus. Nós já lemos aqui nessa noite Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de nós para que ninguém se glorie. Então não é porque eu faço, não é porque eu já fiz, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu faço boas obras, não é porque eu ajudo o próximo, não é porque eu dou esmola, não é por nada disso que eu sou salvo. Ela é pela graça, através do sacrifício de Jesus, por meio da fé. Eu tenho que acreditar, confiar, ter essa certeza, arrepender
aceitar a Cristo, aí eu alcanço a salvação. Esse dom gratuito de Deus. É de graça, é de graça. Simplesmente eu tenho que abrir o meu coração e deixar Jesus entrar. A Bíblia vai dizer que Ele está à porta e bate, está lá do lado de fora. Ele vai dizer em Apocalipse, escrevendo ali João, Deus escrevendo as cartas às igrejas, a última carta à igreja de Laodiceia, Jesus vai dizer assim, olha, eis que estou à porta e bato. Está lá do lado de fora, querendo entrar. Mas se alguém abrir a porta, ele vai entrar. Ele vai entrar e vai trazer mudança, vai trazer transformação. Jesus ele vai trazer novidade de vida para nós. Abra o seu coração, deixa Jesus entrar, te transformar e caminhe ao lado de Cristo. E você vai ver que esta é a melhor decisão que nós podemos fazer na nossa vida. Pois somente em Jesus nós encontramos a verdadeira alegria. Somente em Jesus nós encontramos a verdadeira paz. Somente em Jesus nós encontramos assim a salvação, a satisfação da nossa vida e o sentido da vida real, a qual muitas pessoas buscam no seu dia a dia, não sabe por que está aqui, não tem certeza do que veio fazer nessa terra. Somente Jesus pode trazer esse verdadeiro sentido para a sua vida. Somente Ele. E é de graça, porque aquilo que era necessário ser feito, Ele já fez naquela cruz do Calvário por nós, demonstrando assim o maior ato de amor de Deus para com a humanidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A parte 1 vai nos dizer a conversão de Saulo e a sua experiência sobrenatural. Então, Paulo, durante a sua conversão, ele teve um encontro real com Jesus. Ele teve uma experiência sobrenatural com Cristo. Em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco, surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia. O perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Com a sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado. Segundo seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou de seu ego arrogante. Nesta visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. E nós vamos ver sobre esta conversão, sobre esta experiência sobrenatural de Paulo. Ele estava indo ali para Damasco, levou cartas dos sacerdotes, o seu desejo, a sua vontade era estar indo ali prender os cristãos, aqueles que estavam aceitando a Cristo, era estar exterminando o que para ele era uma nova seita, era estar acabando com essa religião que estava assim se iniciando. Mas ao encontrar com Cristo, ao ouvir a voz de Cristo, ao ver o Jesus, o ressurreto, ele teve assim então a sua vida transformada. Após a Bíblia dizer que ele ouviu a voz de Jesus, ele vai perguntar: Senhor,
o que queres que faça? Ele foi impactado, mas de uma forma tão tremenda que ele não se conteve. Ele viu ali que ele estava fazendo, até aquele momento, era tudo errado, completamente fora da vontade de Deus para a vida dele. Ele se arrepende, então, e pergunta ao Senhor o que ele deveria, então, fazer para estar assim agradando a Deus, para estar assim agradando ao Senhor Jesus. Esta é a verdadeira conversão que traz na nossa vida. Quando nós temos este real encontro com Jesus, nós mudamos de direção. Nós estávamos indo para o abismo, mas aquele real encontro trouxe um impacto tão grande na nossa vida que nós mudamos de direção, convertemos ao Senhor e passamos agora a caminhar com Cristo. Aí a Bíblia vai dizer, né, que na transformação no nosso caráter, nas nossas vontades, nos nossos desejos, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, no modo de falar, no modo de pensar, no modo de vestir. Deus ele vai transformar completamente a nossa vida. Esta transformação, ela vem quando nós encontramos Jesus. Ele muda completamente a nossa vida. Vamos para a parte 2, que vai falar sobre a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Então, essa iniciativa partiu de Jesus quando encontrou com ele a caminho ali de Damasco. Mas esta também é a vontade de Deus. Nós lemos 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 4, que nos diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Foi para isso que Jesus morreu, para trazer salvação a toda a humanidade. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casta sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus, e com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e estrutural, agindo pessoalmente na sua direção. Então, Jesus, vendo em Saulo um grande potencial que ele seria para a sua obra, vendo ali um grande homem que ele seria levando as boas novas de salvação aos gentios, Jesus ali, ele marcou esse encontro naquele momento e trouxe assim esse impacto muito grande na vida deste homem. Um homem que era improvável aos olhos dos apóstolos, um homem que era improvável aos olhos dos discípulos, aos olhos da igreja, aos olhos dos cristãos, pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelo seu desejo de estar ali perseguindo e matando os cristãos. Esse mesmo homem improvável foi quem Deus o chamou para realizar esta grande obra que nós estamos aprendendo nesse trimestre. Às vezes você é uma pessoa improvável, uma pessoa que ninguém dá nada por você, que acha que não tem mais jeito para a sua vida. Às vezes você já carrega na sua caminhada decepções na vida familiar, na vida amorosa, na vida conjugal, na vida profissional. E é um improvável da vida, mas Jesus, ele pega os loucos para confundir os sãos. Jesus, ele é especialista em fazer daquilo que ninguém dá nada,
a ser um homem honrado, uma mulher honrada por Deus. Então, se você se sente um improvável assistindo a esta aula, saiba que você pode ser o próximo a quem vai ter um encontro real com Cristo, vai ter a vida transformada, impactada pelo poder da palavra e vai assim ser um homem, uma mulher de grande valor e honra para fazer ainda uma grande obra para o nosso Senhor. A parte 3 vai nos falar sobre a graça salvadora se manifestou em Saulo. Na carta de Efésios 2:8, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola de Tito também diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Logo, o ponto de partida da experiência da salvação de todos os homens é a graça de Deus. Então, é através da graça. A graça é o ponto de partida da salvação de toda a humanidade. É através da graça, vindo pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor vai dizer, olha, se eu não for, o Consolador não vem, mas se eu for, o Consolador vai vir. Está lá em João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta graça de Deus trazendo a salvação a toda a humanidade. A ação do Espírito Santo na nossa vida faz com que assim nós venhamos alcançar a salvação e a vida eterna ao lado do nosso Senhor. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Então a graça é o quê? Um favor imerecido. Através da graça, Deus me dá aquilo que eu não mereço. Como assim? Como assim? A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Eu estava afastado de Deus. Então o que eu merecia era o inferno, era a morte, era castigo, era ranger de dente, uma vida destruída e longe da presença do Senhor. Então isso era o que eu merecia, isso é o que eu merecia. Aí esta graça que é o favor imerecido, aí o Senhor me dá através da salvação, da graça em Cristo Jesus, que eu não merecia, porque não é pelos meus atos, porque eu sou mau, não é pelas minhas atitudes, porque eu sou ruim, porque eu sou um pecador. Todos pecaram e nós somos pecadores, mas através da graça eu recebo então o dom gratuito da vida eterna. Eu sou participante então das bênçãos do Senhor, das benevolências de Deus para a minha vida. Esse favor imerecido, o Senhor me dá aquilo que eu não mereço, mas eu conquisto essas coisas através da graça de Deus que veio pela morte expiatória de Jesus naquela cruz no Calvário. Aqui o mérito todo é de Cristo, então o mérito todo pela salvação que é de graça, ele é de Cristo, não é de nós. Aos Romanos ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Ou seja, a graça é favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ele foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando a confessar que Jesus
era o Senhor e Salvador da sua vida. Então, Paulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Nós comentamos aqui no início dessa lição sobre o que muito tem acontecido nos nossos dias. A pessoa gosta da palavra, a pessoa se sente bem na igreja, a pessoa gosta de ir no culto, ela ouve uma mensagem, um louvor, mas ela não foi transformada, ela não se converteu ao Cristo. Ela não teve assim a sua vida regenerada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. A regeneração é a nova criação e transformação da pessoa, efetuada por Deus e o Espírito Santo. Por esta operação, a vida eterna da parte do próprio Deus é ortogada ao crente, e este se torna um filho de Deus e uma nova criatura. Já não se conforma com este mundo, mas é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Regeneração é necessária, porque a parte de Cristo, de todo ser, pela sua natureza inerente, é pecadora e incapaz de obedecer a Deus e de agradar-lhe. Então isso aconteceu com Paulo, ele teve a sua vida regenerada naquele momento que ele teve o encontro com Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos para o tópico 2 da nossa lição. Deixe o seu like, o seu comentário, marque os sininhos de notificações e encaminhe esta lição, esta aula, para que também mais pessoas possam ser impactadas por esta palavra. Nós estamos falando de salvação nesta aula, nós estamos falando de conversão nesta aula. Às vezes você já é salvo, já conhece a verdade e conhece muitas pessoas que têm ainda dúvidas sobre a salvação. E nós estamos tendo esta oportunidade de estarmos aqui esclarecendo sobre a verdadeira salvação, transformação, conversão, aquilo que é gerado em nós, a mudança que Cristo faz na nossa vida. Eu tenho certeza que você vai ser canal de bênção, usado por Deus encaminhando esta lição para um amigo, um parente, alguém que você conhece, e Deus assim vai falar poderosamente. Vamos para o tópico 2, que vai nos dizer sobre Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A parte 1, a conversão começa no arrependimento. Não existe conversão sem arrependimento. Você arrepende, é notório. A presença de Deus, ela vem na sua vida de uma forma tão grande que você sente aquela miséria que o homem é sem Deus e arrepende ali dos seus atos pecaminosos que você praticou durante a sua vida, que desagradou a Deus, que ia contra os princípios bíblicos, os ensinamentos do Senhor. Aí você se arrepende de todo o seu coração e não volta assim a estar praticando aqueles mesmos atos. A Bíblia vai dizer que aquele que arrepende e deixa alcança a misericórdia do Senhor. Então a conversão começa no arrependimento. O início da minha conversão, ele vai começar com eu me arrepender dos meus pecados, dos meus atos, das minhas atitudes, de tudo aquilo que eu fiz até aquele dia que desagradou a Deus. E o mais lindo disso tudo é que Deus, ele não lembra desse tempo mais. Quando você pede perdão a Deus, não há mais acusação. A Bíblia vai dizer que não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você pediu perdão do seu pecado, se você se arrependeu daquilo que você fez, Jesus, ele não lembra mais. Deus, ele não lembra mais dele. Você pode seguir a sua vida tendo esta certeza que você alcançou
o perdão de Deus. O inimigo, ele vai tentar te acusar. O inimigo, ele vai tentar te apontar. Mas o sangue de Jesus, a Bíblia vai dizer, te purifica de todo o pecado. Conta-se a história que Martim Lutero, ele tem um sonho agonizante. E neste sonho, o diabo, ele vai aparecer para Lutero e vai ali fazer uma lista de todos os seus pecados que ele havia cometido. A história vai dizer que Lutero, ao ler ali aquela lista, ele vai questionar que ainda estava faltando muitos dos seus pecados. Então, aquele diabo, ele volta com uma nova lista, contendo assim todos os pecados de Lutero. Lutero, então, após fazer aquela leitura, ele escreve no final daquela lista: mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, o sangue de Jesus, ele nos limpa, ele nos lava, ele nos purifica de todo mal, de todo pecado. E ele vem na nossa vida através do arrependimento. Quando nós arrependemos, nós alcançamos assim a misericórdia do Senhor e o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoion, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. Então, o arrependimento é sentir remorso, era uma disposição interior para mudar. Você vai se sentir mal sobre aquilo que você praticou. Você vai se sentir mal com aquilo que você fez, pensou, desejou. E você vai ter uma disposição interior para mudar, para não fazer aquilo mais, para deixar aquilo de lado, para ser então uma nova vida, para deixar a velha criatura para trás e ser tudo novo, caminhando assim com Jesus. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhado de um desejo de corrigir o rumo e a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. É a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento da vida cotidiana. Isto é obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que traz isso na nossa vida. João 16:8, nós lemos aqui nesta lição, vai nos dizer que o Espírito Santo, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que vai trazer essa transformação na nossa mente, no nosso coração, no nosso caráter, na nossa conduta moral, para que nós venhamos corrigir o nosso rumo. Nós estávamos em uma direção, em um sentido. Aí ele vem e corrige o nosso rumo, a nossa direção, o nosso sentido, trazendo assim mudança no caráter, na conduta moral, no pensamento, no comportamento, na vida cotidiana. Isso é arrepender-se. Vai trazer essa transformação na nossa vida. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. Então, lá em Efésios, capítulo 4, o versículo 22 ao 24, ele vai nos dizer assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos. Então, Paulo está escrevendo aos Efésios
que os irmãos ali foram ensinados a quê? A viver de maneira diferente, a despir-se desse velho homem, porque esse velho homem, ele se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados. Ele chama para que nós venhamos ser renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Então nós vamos ser renovados o nosso modo de pensar e vamos nos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Esse novo homem, esta novidade de vida, ela é criada para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. A verdade é a palavra de Deus. O Senhor vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É somente a palavra de Deus, que é verdade, que pode nos libertar. E nós vamos ser agora livres para seguir e servir a Jesus. Amém? Vamos para a parte 2. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Então foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Então Saulo, ele teve esse encontro com Cristo e ele vai questionar: e agora, Senhor, o que eu devo fazer? E agora? Eu aceitei Jesus, isso já aconteceu comigo quando eu me converti, eu creio que já aconteceu com você também, quando você veio a se converter a Cristo, ou vai acontecer com alguém que está nos assistindo. E agora, aceitei a Jesus, o que eu devo fazer? O que eu vou fazer daqui para frente? Agora, você vai começar a ter a sua vida transformada pelo Senhor e vai ser guiado a partir daí pelo Espírito Santo de Deus. É um passo de cada vez. Dia após dia, Jesus vai te esclarecendo, Jesus vai te transformando, Jesus vai te moldando, Jesus vai te preparando, Jesus vai tendo um relacionamento na sua vida e você vai tendo a sua vida transformada. Nós estamos dizendo aqui nesta lição, não é da noite para o dia que acontece toda essa transformação, não. Ela vai vindo na nossa vida, dia após dia. Nós vamos tendo os nossos atos, nós vamos tendo os nossos pensamentos, nós vamos tendo o nosso caráter, os nossos desejos, os nossos sentimentos, nossos pensamentos mudados pelo Senhor. É a mudança, é a novidade de vida, é o algo novo que Deus vai trazendo para nós. E dia após dia nós vamos tendo esta mudança na nossa vida. O que eu devo fazer é permanecer firme nessa decisão. É abrir o coração para que Jesus ele venha fazer a transformação necessária e continuar assim, a buscando a Deus, a ouvindo o Espírito Santo, a lendo a palavra do Senhor, indo na igreja a qual você assim se converteu, buscando ao Senhor no seu dia a dia, no seu devocional, e você vai ver como é lindo essa transformação de Deus na nossa vida. Vamos para a parte 3 do tópico 2, que vai falar sobre a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. Então nós temos falado
durante esta lição sobre esta conversão, sobre esta doutrina bíblica da salvação. Aquele que realmente nasceu de novo está liberto da escravidão do pecado. Então, aquele que realmente nasceu de novo, ele é liberto. A Bíblia ela vai dizer que se Cristo vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Então, o Senhor é aquele que nos liberta da escravidão do pecado. O pecado ele escraviza o homem. Ele escraviza no vício, escraviza na prostituição, escraviza na mentira, escraviza na lascívia. Ele escraviza de várias formas a vida do homem. O pecado ele começa a dominar o homem. Ele não consegue mais viver sem praticar aquele pecado. Aí Jesus, aquele que tem a vida realmente transformada, aquele que realmente teve o encontro com Cristo e nasceu de novo, ele está liberto da escravidão do pecado e passa a ter desejo e disposição espiritual de obedecer a Deus e de seguir a direção do Espírito Santo. Então esse homem agora, ele passa a ter essa disposição. Romanos 8,14 vai nos dizer que porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Agora, então eu tenho essa disposição para me ser guiado pelo Espírito Santo. Vive uma vida de retidão, ama aos demais irmãos, evita uma vida de pecado e não ama o mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15. O Senhor vai dizer, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então, quando eu amo o mundo, o que há no mundo, as coisas do mundo, desejo essas coisas, pratico essas coisas, o amor de Deus não está em mim. Eu não tive o real transformação na minha vida. Eu não nasci verdadeiramente de novo. O choque da experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre os seus olhos transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer a Cristo, que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuada na vida do pecador, como obra de Deus. A conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito no interior do homem, que imputa mudança de pensamento, vontade e ação. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. É o ato divino pelo qual Deus fez com que o pecador volte para Ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Como a obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito Santo no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação. Então, esta obra de Deus, esta conversão, ela é manifestada externamente nas nossas vidas, trazendo uma mudança nos nossos pensamentos, nas nossas vontades e na nossa ação. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. E o ato divino pelo qual Deus fez com que o pecador volte para Ele em arrependimento e fé.
Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Então, vamos bater nessa tecla novamente para nós gravarmos isso na nossa vida, que não existe conversão sem transformação de vida. A verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Ele passa a ser uma nova criatura. Aquele que roubava não rouba mais, falava mentira não fala mais, conversava fiado não conversa mais, aquele que fumava não fuma mais, prostituía não prostitui mais. Esta mudança, essa transformação poderosa, ela acontece na vida do convertido, na vida daquele que aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Vamos para o tópico 3, o último tópico desta lição, que tem falado poderosamente conosco. As 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Então agora nós vamos estudar sobre essas 3 faculdades. A faculdade intelectual, a faculdade das emoções e a faculdade da nossa vontade. A primeira, faculdade intelectual. Neste campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. Você lembra no trimestre passado, nós estávamos estudando sobre os reis de Israel, os reis de Judá, e a nossa penúltima lição, acho que foi a lição de número 12, ela falou do último rei bom em Judá, que foi o rei Josias. A Bíblia ela vai dizer que quando Josias encontrou a lei do Senhor que estava perdido no tempo e ele teve o conhecimento desta lei, ele rasgou as suas vestes, arrependeu dos seus pecados, confessou a Deus tudo aquilo que ele havia feito de errado, aquilo que a sua nação havia feito. Então Deus assim transformou a sua faculdade intelectual. Ele muda o modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. Quando então o homem ele aceita a Cristo, ele muda o seu modo de pensar e ele passa a reconhecer que ele é um pecador, ele precisa sim de Cristo. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado. Romanos 3:20, por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Quando nós nos convertemos a Cristo, as camas que existiam nos nossos olhos, elas caem por terra. E agora nós conhecemos assim a verdade, somos esclarecidos pela verdade. E isso traz uma transformação na nossa faculdade intelectual. Nós passamos então a pensar diferente e a reconhecer a nossa condição de pecador. A segunda faculdade é a faculdade das emoções, Efésios capítulo 4 e o versículo de número 30. Vamos para a parte 2, que é a faculdade das emoções. Então Jesus também ele transforma a nossa emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimento na vida interior. Então ele tem as suas emoções transformadas, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra Deus santo e justo. Em 2 Coríntios 7,10 está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte.
No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Segundo a sua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misérias. Então, o Senhor é aquele que vai trazer uma transformação nas nossas emoções. Aquele que tinha prazer, alegria no pecado, em satisfação da sua carne, agora ele vai ter uma tristeza, um sentimento ruim com relação a essas atitudes, com relação a essas práticas, porque o Senhor, ele vai trabalhar nas nossas emoções. E nós vamos entender então que todas as vezes que nós praticamos atos pecaminosos perante o Senhor, nós vamos assim estar entristecendo o Espírito Santo, a qual está selado para o dia da redenção. Efésios capítulo 4 e o versículo 30 vai nos dizer. Então, como nós temos agora esse entendimento, tudo o que nós vamos fazer vai agradar ou desagradar o morador que está aí dentro. Você tem um morador dentro da sua vida, dentro do seu coração, e ele se chama o Senhor Espírito Santo de Deus. E agora as suas atitudes, os seus atos, podem fazer com que ele venha se entristecer, o Espírito Santo. E nós não devemos entristecer ele, porque ele está selado para o dia da redenção. E a parte 3, que vai falar da faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Então não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim como diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai expressar essas palavras, que agora não é mais o seu desejo, não é mais a sua vontade, mas é a vontade, o desejo de Cristo que vive em nós. Isso vai refletir nas nossas vontades, porque agora tudo deve ser feito para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. E se a minha vida, ela agora é para a glória de Deus, as vontades que eu tenho está relacionado à minha vida, ao meu comportamento. E isso tudo vai refletir na glória do Senhor. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Então, Deus é aquele que nos deu livre arbítrio. Eu tenho total liberdade para escolher o que eu quero. E se eu fui convertido a Cristo, o Senhor me libertou da escravidão do pecado. Aí eu tenho mais ainda esta liberdade. Eu sou livre para escolher. Eu tenho este poder de decisão em querer ou não querer. Eu não sou mais escravo, eu fui liberto. Entretanto, infelizmente, o pecado faz a separação entre a vontade do homem e a de Deus. Então, o pecado, ele vai separar o homem de Deus. O pecado é esta barreira que separa o homem de Deus. Seja qual for o pecado, não existe. Nós homens temos muitas das vezes temos esta prática, de querer separar o pecado. Esse pecado é pequeno, esse pecado é maior, esse pecado desagrada mais a Deus. Não, a Bíblia fala que é pecado. E tudo que é pecado desagrada a Deus. E se desagrada a Deus, faz esta separação.
e com as minhas vontades eu vou estar agradando ou desagradando a Deus. E o Espírito Santo é que vai me ajudar para que eu venha ter assim esta faculdade da vontade transformada e venho desejar para a minha vida tudo o que é bom, tudo o que é perfeito, tudo o que é agradável, tudo o que vai ser assim para a glória de Deus. Por isso o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para então unir sua vontade com a de Deus. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por causa do pecado. Refutamos esta ideia com auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar de vida. Amém, meus irmãos? Esta foi a lição de número 3 da nossa escola bíblica dominical, a qual falamos aqui sobre a conversão de Saulo de Tarso. Eu quero agradecer você que tem nos assistido, que tem acompanhado semanalmente as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Continue nos assistindo, compartilhando, comentando, nos ajudando assim para que cada vez mais nós venhamos estar melhorando a nossa escola bíblica, trazendo conteúdos novos, diferentes, que venham assim edificar a vida dos irmãos. A nossa conclusão: a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Deus abençoa aos irmãos. Espero você na próxima semana, na nossa lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical.